E começamos essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo. Antibiótico é o medicamento que mais falta em São Paulo, dizem farmacêuticos. Dependente da importação de matéria-prima, país vive apagão de remédios. O Estadão. Carro usado valoriza até 28% em um ano com modelos em falta. Em condições normais, veículos teriam sofrido depreciação de 15% a 20%. Aumento dos juros e as regras mais rígidas de financiamento também favorecem os seminovos. No valor econômico, aumento de preços e achatamento de salários geram instabilidade social pelo mundo todo. A verdade é que os índices de preços tornaram-se prioridade da agenda política das nações. Governantes e postulantes a altos cargos sabem que, para agradar ao eleitorado, terão de enfrentar a alta do custo de vida. Isso tem impactos de curto e longo prazos. E, por fim, o Globo. União Europeia aprova projeto de 29 bilhões de reais para desenvolvimento de hidrogênio verde. O objetivo é reduzir dependência do gás russo. O plano envolve 15 países e prevê 10 gigawatts anuais de energia a partir desta fonte. Então vamos aproveitar essa última manchete sobre a conscientização do meio ambiente e conhecer uma iniciativa bem interessante de um americano que em 5 anos removeu mais de 10 toneladas de resíduos acumulados em manguezais na Flórida, em Miami. O profissional de relações públicas Aldrin Otazo removeu em 5 anos mais de 10 toneladas de resíduos de ilhas ao redor de Miami. À medida que envelheci e aprendi mais sobre a importância dos manguezais como um ecossistema fundamental, percebi quanto dano estava causando à vida selvagem local, declara Otazo, que reconhece que as exaustivas 12 horas de trabalho pisando em manguezais e carregando sacos de lixo nas costas não são uma solução de longo prazo para o problema, mas chamaram a atenção de políticos locais. O lixo vem principalmente dos resíduos jogados nas ruas de Miami, que é levado para os bueiros e acaba flutuando na Baía de Biscayne. As autoridades locais precisariam instalar sistemas de coleta de lixo em bueiros para evitar que ele chegasse aos manguezais. Atleta de resistência e nadador de águas profundas, Otazo certa vez completou uma maratona carregando 35 quilos de lixo de mangue em uma mochila para aumentar a conscientização sobre o problema. Os detritos nas ilhas variam de seringa e fraldas usadas a móveis e espelhos. E os Correios vão passar a exigir a anotação de CPF, CNPJ ou número do passaporte de quem estiver enviando uma encomenda. O objetivo da medida, que passará a valer a partir do dia 1º de setembro, será dar maior visibilidade e rapidez aos processos de entrega no país. E depois de 7 semanas seguidas em alta, caiu o número de testes de farmácia com resultado positivo para a Covid-19. Segundo o levantamento da Associação Brasileira do Setor, entre os dias 4 e 10 de julho, foram registrados 53 mil casos da doença contra 70 mil da semana anterior. E ainda falando em Covid, o Rio de Janeiro é a primeira capital brasileira a vacinar crianças menores de 5 anos com o imunizante Coronavac do Instituto Butantan. A nova etapa do calendário de vacinação, que se baseou na liberação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vale agora para crianças de 4 anos. A Anvisa aprovou nesta semana a autorização para o uso emergencial da Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. O Ministério da Saúde prometeu, então, avaliar o uso do imunizante nessa faixa etária até a segunda-feira. A decisão de começar a imunizar as crianças no Rio de Janeiro foi tomada pela Secretaria Municipal de Saúde, já que havia cerca de 100 mil doses de Coronavac nos estoques. Segundo a pasta, esse total representa mais ou menos a metade do necessário para vacinar toda a população de 3 e 4 anos de idade no Rio, de 170 mil crianças. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso de uma tecnologia à base de células CAR-T para tratamento de câncer que reprograma geneticamente as células do sistema de defesa do próprio indivíduo para reconhecer e combater o tumor. Será o primeiro ensaio clínico para desenvolvimento nacional de produto de terapia gênica que, num primeiro momento,
poucos pacientes deverão participar do estudo, que deve ser realizado pelo Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E olha só, 7 das 10 melhores universidades na América Latina estão no Brasil. Segundo o ranking de uma revista inglesa, a USP aparece em segundo lugar, atrás apenas de uma instituição do Chile. O último ranking do Times Higher Education apontou que o Brasil tem 7 entre as 10 melhores universidades na América Latina. A publicação do Reino Unido fornece dados de desempenho em universidades. No levantamento deste ano, a USP aparece em segundo lugar, a Unicamp em terceiro e a Unifesp é a quarta colocada. A PUC do Chile lidera pelo 4º ano seguido o ranking das melhores da América Latina. Também é a 6ª vez que a Universidade de São Paulo fica em segundo lugar. No Brasil, além das 3 universidades listadas de São Paulo, ainda há as federais de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e a PUC do Rio de Janeiro. Para a avaliação, o Times Higher Education leva em consideração 5 quesitos: ensino, pesquisa, impacto de citação, participação internacional e receita da indústria. No que diz respeito a ensino, o Brasil também tem a pontuação média mais alta, enquanto o México é o segundo lugar e o Chile aparece em terceiro lugar. O levantamento completo é composto por 197 universidades e 13 países. No quesito geral, Chile tem a melhor colocação pelo 4º ano seguido. Ainda assim, o Brasil tem o melhor desempenho total. Isso porque o país lidera com 72 universidades na lista, seguido pelo Chile com 30, a Colômbia com 29 e o México com 26. E aproveitando este tema de ranking, a cidade de São Paulo foi incluída na famosa lista dos melhores lugares do mundo para visitar em 2022, segundo a revista Time, uma das mais prestigiadas mundialmente. Entre os 50 melhores destinos que contribuíram para o retorno do turismo após a pandemia, o setor de hotelaria selecionou a capital paulista entre as recomendações na América do Sul. E assim se juntou a destinos como Miami, nos Estados Unidos. Segundo a revista, a metrópole teria sido responsável pela recuperação econômica do país ao investir em sustentabilidade. Olha só, o brasileiro está pagando 147% a mais do que deveria de imposto de renda. O percentual significa o que todos os governos, desde Fernando Henrique Cardoso, deixaram de corrigir a tabela de desconto. Pelo levantamento divulgado hoje pelo Sindifisco, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, hoje, quem recebe até R$ 4.700 deveria estar isento. E para a gente encerrar essa edição bem leve, você vai conhecer agora 4 cachorrinhos que têm se destacado e viralizado nas redes sociais. Quem vê assim, correndo, brincando, cheios de energia e peraltice, nem imagina o sucesso que esses 3 fazem nas redes sociais. Belo, Joca e Otávio, que é carinhosamente chamado de Tavinho. São os patudos desta maquiadora que viu no carisma dos cachorros uma oportunidade de brilhar nas redes sociais. O perfil dos 2 Cheetos surgiu antes dos 2 Cheetos, quando era o Otávio e o pai dele, o Augusto. Aí depois que o Augusto morreu, eu dei continuidade com o perfil do Otávio, que chamava Oi Otávio. E aí depois de 6 meses veio o Joca, que ele deu uma viralizada na internet, bombou. E aí veio os 2 Cheetos, o perfil dos 2 Cheetos, que aí ficou o Joca e o Otávio. E agora o Belo também é um blogueiro bem famosinho. Um vídeo que a Elisa publicou em uma rede social do Golden falsificado bateu em 2 semanas mais de 4 milhões de visualizações. A maquiadora é quem administra o perfil dos 2 Cheetos e conta que a história dos cãezinhos mais populares de Dourados começou sem pretensão alguma. E eu fiz o vídeo sem intenção nenhuma, né? Postei no TikTok e aí começou a bombar. Então, assim, em 15 dias deu 4 milhões de visualizações. E nem eu estava esperando que ia ter essa repercussão toda, né? E aí eu postei no Reels do Insta e já veio as páginas Perrengue Chique, as páginas mais famosas do Instagram, perguntando se podia compartilhar. E eu falei, não, pode compartilhar. E agora, sim, aumentou os seguidores deles absurdamente, Brasil todo. E que me mandou mensagem falando dele, algumas mensagens criticando, né? Porque eu coloquei lá, adotei achando que era um Golden. Não foi bem assim, foi só um meme, né, a história.
Agora sim, essa edição fica por aqui. Mais informações com a Maria Alice Dias e a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E depois, às 10 da noite, eu volto ao vivo com o Jornal das 22 ao lado de Alexandre Giaqueto. Mas desde já, te desejo um ótimo início de noite e fim de semana. Obrigada pela companhia. Tchau.